Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do TRX Real Estate Fundo Imobiliário, TRXF11, o relatório de agosto, que saiu agora em setembro, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda bastante na divulgação aqui do nosso trabalho. E a gente começa pelo objetivo do fundo. É um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar o seu retorno por meio da aquisição, desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Esse é um fundo híbrido, tá? Ele tem imóveis tanto logísticos quanto de varejo, mas o foco principal dele aqui é a questão do locatário, tá? Então, o locatário preferencial aqui são grandes empresas com contratos de longo prazo. Aqui a gente tem algumas informações básicas sobre o fundo, então, é o TRX Real Estate Fundo Imobiliário, prazo indeterminado. O público-alvo aqui é para investidores em geral, então você pode investir nesse fundo caso queira. A gestora é TRX Gestora de Recursos, o consultor imobiliário é TRX Desenvolvimento Imobiliário, administrador e custodiante aqui é a BRL Trust Investimentos. A data de início do fundo foi lá em 15/10/2019, então ele está para fazer aí 3 anos. E as taxas que esse fundo cobra aqui, 1% ao ano sobre o valor de mercado de administração e a taxa de performance é de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano. Aqui a gente continua com algumas informações do fundo, são 7 milhões de cotas emitidas, um valor patrimonial aqui de 751 milhões de reais, valor de mercado de 797 milhões de reais, então a gente vê que ele está sendo negociado um pouco acima aqui do seu patrimonial. Então a cota patrimonial está em R$ 103,68 e a cota mercado a R$ 110,08. São 58.214 cotistas que esse fundo tem. Comenta aí para mim se você é um cotista e lembrando também que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Então aqui a gente continua, eles assinaram um contrato Build to Suit para aquisição, construção e locação de uma loja para Leroy Merlin. Então, no dia 1º de setembro, eles comunicaram um fato relevante sobre a assinatura de contrato Build to Suit entre o fundo e a Leroy Merlin para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de uma loja Big Box de materiais de construção e para casa. O imóvel vai ser locado para a Leroy Merlin por 20 anos através de um contrato atípico, vai contar com uma fiança da obra Max e a operação tem o potencial de melhorar os principais indicadores do fundo, conforme eles detalharam no fato relevante e também nesse relatório gerencial, então fica ligado aí até o final do vídeo para saber mais. Bom, e o que interessa aqui, o dinheiro, né, a bufunfa, a distribuição mensal foi de 85 centavos por cota, representando um dividend yield aqui anualizado de 9,27% sobre a cota de mercado de R$ 110,08. Pagamento vai ser realizado aqui no dia 15/9 aos investidores que detinham cotas no dia 31/8/2022. Comenta aí para mim também se você vai receber parte aqui dessa distribuição do fundo ou não. E aqui os principais números do TRXF, então a área bruta locável que o fundo tem é de 425 mil metros quadrados, são 48 imóveis diferentes. A gente vê que é um fundo grande até, tem bastantes imóveis aqui, são imóveis em lugares bem variados, tá? Então a distribuição interessante geográfica. Como a gente pode ver aqui, o portfólio é distribuído em 3 estados diferentes. Valor patrimonial por metro quadrado aqui em imóveis logísticos, R$ 2.939. E imóveis varejo aqui, R$ 4.791. E valor médio por locação também, aqui tem uma diferenciação entre imóveis logísticos, R$ 19, e imóveis de varejo aqui, R$ 29,82. Então a gente tem aqui uma diversificação com relação à geografia desses imóveis e também aos tipos de imóveis. Então são tanto imóveis logísticos quanto imóveis de varejo. Aqui a gente continua com o comentário da gestão. Então, no mês, as cotas do TRXF negociadas no mercado secundário valorizaram 6,67%, enquanto o IFIX valorizou 5,76%. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total do TRXF, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 35,89% contra menos 4,62% do IFIX, uma diferença aqui de 40,5% no período. Lembrando que esse fundo teve início lá em 2019, outubro de 2019. Então, no ano, a rentabilidade total do fundo é 16% positivos aqui, enquanto o IFIX apresenta uma variação 6,11% positiva, a diferença de 10,32% com relação ao IFIX. O número de investidores do fundo apresentou um crescimento expressivo em agosto, superou a marca dos 58.200 cotistas, marcando o mês em que o fundo mais ganhou investidores em sua história,
uma adição aí de aproximadamente 9 mil novos cotistas. Já o volume médio diário negociado no mês foi de aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais, então a gente já viu lá que o fundo tem uma diversificação interessante e tem também bastante liquidez aqui, 3 milhões de reais, dá para a gente entrar e sair bem fácil desse fundo, caso a gente queira montar a posição. Aqui no dia 29 de agosto, eles comunicaram o encerramento da sexta emissão de cotas do TRXF11, sendo colocadas 1 milhão e 600 mil novas cotas, o que representa uma captação total de 160 milhões de reais. Esse valor representa a captação de 200% do montante inicial da oferta, o que vai fortalecer a estrutura de capital do fundo com a continuação da diminuição relativa da alavancagem, que saiu do patamar de 50% em abril para 42% atualmente. Então, é um ponto de atenção ainda para esse fundo aqui, é uma alavancagem bem grande aqui, mais de 40% com relação ao seu patrimônio líquido. Os recursos vão ser destinados principalmente para o desenvolvimento das 3 novas lojas anunciadas pelo fundo, 2 Obramax no estado de São Paulo e uma Leroy Merlin em Salvador. Além disso, com o sucesso da captação, o TRXF usou parte dos recursos para recomprar uma parcela adicional do fundo TRXB, que é um fundo que possui 17 lojas do grupo Pão de Açúcar e Açaí, e do qual o TRXF já é o maior investidor. Aqui o sucesso da captação também foi relevante para que a emissão fosse realizada por um custo menor que o anunciado, conforme eles demonstram aqui nessa planilha. Então, o custo, como a gente tem aqui os custos, e os custos por cota, foi aqui o total de 36 centavos por cota de custos com essa emissão. Então, como eu comentei, no dia 1º de setembro eles divulgaram aí o fato relevante com essa celebração de contrato de locação na modalidade Build to Suit. E aqui a gente tem esse contrato de locação atípico que vai vigorar por 20 anos, conta com uma penalidade de rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral, sem a possibilidade de ação revisional e garantia locatícia da modalidade de fiança, outorgada pela Obramax, uma empresa que faz parte do mesmo grupo controlador, ADE. O valor total do compromisso de investimento assumido pelo fundo com a aquisição do terreno e custeio das obras de construção e desenvolvimento imobiliário é de cerca de 106 milhões de reais, desde que sejam superadas certas condições suspensivas, sendo a principal delas a aprovação do projeto de construção da loja na Prefeitura de Salvador. Só quando superada essa condição, que está em processo avançado, conduzido pela própria locatária, que vai haver o início do desembolso do fundo para a aquisição do terreno e início das obras. E aí, uma vez superadas as condições suspensivas, o TRXF vai realizar o reembolso dos custos até agora incorridos com o projeto, gastos pelo Leroy Merlin, que vai ficar responsável pela condução das obras, com o acompanhamento da gerenciadora de obras independente contratada pelo fundo e time técnico de engenharia da TRX. Então, a partir do primeiro desembolso do fundo, a Leroy Merlin vai pagar um aluguel provisório até que as obras estejam finalizadas e a loja inaugurada, quando então vai se dar início do prazo de vigência de 20 anos do contrato atípico e do pagamento do aluguel definitivo. E aqui quais que são as vantagens, né, dessa aquisição aqui? Por que que eles fizeram essa aquisição dessa loja? Porque vai aumentar o cap rate médio do portfólio imobiliário do fundo, é uma diversificação da carteira de inquilinos, um aumento do percentual da receita do fundo advinda de contratos atípicos e que a multa por rescisão antecipada é o saldo remanescente, o aumento do prazo médio dos contratos, sendo que mais de 94% das receitas do fundo vão passar a ser contratos com vencimento a partir de 2035, e uma diversificação regional, aumentando a participação do TRXF11 em imóveis localizados em regiões metropolitanas. Então, são vários pontos positivos aqui, apesar de que você também tem essa questão da alavancagem, né? A alavancagem permanece aí, ainda mais agora com o fundo tendo que desembolsar essa grana aí para poder construir esse imóvel. Então, aqui tem uma tabela comparativa, então os valores pré-aquisição, os valores pós-aquisição e a variação aqui. Então, o valor investido em imóveis saiu de 2 bilhões 118 milhões para 2 bilhões 239. São 51 imóveis agora, ao invés de 50. Continuam 3 estados, aumenta uma cidade aqui, sai de 34 para 35, a ABL sai de 459 mil para 490 mil metros quadrados, a área de terreno de 821 mil para 847 mil, a estimativa de distribuição por cota permanece igual, então entre 80 e 85 centavos. O prazo médio dos contratos sai de 14, quase 15 anos para 15,39 anos. Bom, aqui a gente tem a demonstração do mês de agosto, como a gente pode dar uma olhada. Receitas imobiliárias 7 milhões e 300, rendimentos imobiliários aqui 2 milhões, receitas financeiras na casa de 342 mil reais, total de receitas aqui de 9 milhões 789 mil reais, total de despesas de 3 milhões e 800. A gente tem um resultado operacional aqui de 5 milhões e 900, por cota dá 82 centavos. A gente teve aqui uma distribuição para os recibos, tá, da sexta emissão,
e um rendimento total acumulado aqui de R$ 3 milhões, 43 centavos por cota. Como a gente pode ver aqui nos últimos 12 meses, o fundo teve um resultado operacional de 74 milhões e distribuiu aqui mais ou menos uns R$ 70 milhões. Então, tem esse rendimento acumulado total de 3 milhões. Aqui a gente tem o resultado por segmento. Então, R$ 1 aqui é a receita de locação, 29 centavos de rendimento imobiliário, 5 centavos de receita financeira, 10 centavos negativos aqui, né, de despesas operacionais, 43 centavos de despesas financeiras. Então, por isso que eu falei, tomar um certo cuidado aqui com relação a essa alavancagem do fundo. 10 centavos a reserva de lucro, 7 centavos aqui os recibos da sexta emissão, e 85 centavos de resultado distribuído. De qualquer forma, apesar da alavancagem, o fundo conseguiu sair lá em setembro de 2020 de 45 centavos de distribuição por cota para 85 centavos aqui, que ele tem conseguido manter esse patamar acima dos 80 centavos, basicamente desde novembro de 2021. Então, é um patamar interessante. Lembrando, não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Bom, como é que está a diversificação do fundo? Então, a alocação dos recursos, 62% imóveis, 22% no TRXB. Eu já expliquei isso aqui em alguns outros vídeos anteriores que a gente fez sobre o TRXF. Eu não vou me estender muito aqui, mas é um fundo imobiliário em que o TRXF investe para comprar imóveis de forma indireta, digamos assim, 10% aqui em renda fixa e 5,3% aqui em outros fundos imobiliários. O perfil dos imóveis, 93,73% em varejo e logístico, 6,27%. Então, a gente pode ver que tem um foco grande aqui em varejo. Bom, o segmento de atuação do inquilino, então, é atacadista, 52,87%, casa e construção, 4% e varejo, 43%. E os tipos de contrato, 97,01% atípicos e 2,99% típicos. Então, é um fundo também que foca bastante em contratos atípicos, como a gente já pôde ver até lá no objetivo do fundo, com grandes empresas, inclusive. E aqui a diversificação da receita de aluguel por inquilino. Então, açaí, 60,97%, é um foco grande aqui no açaí. Pão de açúcar, 27,98%, Sodimac, 4%, Extra, 4% também e Big, 2,99%. Aqui a diversificação da área bruta locável por inquilino, são vários imóveis diferentes. Não vou me estender tanto aqui sobre isso, mas se você quiser, pode pausar esse vídeo enquanto eu estou falando aqui, para dar uma olhada mais detalhada aqui em cada um dos imóveis, ou entrar lá no site de RI do TRXF11 para poder dar uma olhada nessa lista com mais detalhes. Total de meses de multa aviso prévio, então 11 meses aqui, 3,08% aqui da receita de aluguel, 20 meses, 4,17% da receita de aluguel, saldo remanescente, 92,75%. Isso aqui é interessante porque eles têm uma garantia, entre aspas, aí, a mais para esses imóveis, até porque são contratos, em sua maioria, atípicos. Aqui, como eu comentei, a estrutura do TRXF, ele investe aqui no TRXB, esses imóveis adquiridos na operação de aquisição de 39 lojas com o Grupo Pão de Açúcar em 2020. São 4 lojas Pão de Açúcar, 9 Açaí e 4 Extra. São 17 imóveis em que o TRXF tem participação indireta via TRXB. E aqui a estrutura de capital e securitização do TRXF. Então, total investido aqui em ativos R$ 1,6 bilhão, o saldo devedor de R$ 714 milhões. Como a gente comentou aqui, a alavancagem de 42,45%, o investimento aqui em ativos com liquidez de 157 milhões e a necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses de 28 milhões, então está tranquilo até. O índice de liquidez corrente aqui de 5,43 vezes, tá? É calculado pela divisão do investimento em ativos de liquidez pela necessidade de caixa. Quanto maior isso aqui, melhor. Então tá bem tranquilo, mas de novo, se você não gosta tanto assim de fundos com alavancagem, esse aqui é um fundo que tem bastante alavancagem ainda, apesar de ter essa liquidez aí, ativos com liquidez, contratos seguros, né, longos, com empresas grandes, sólidas, mas de qualquer forma é um fundo que está bem alavancado. E a relação necessidade de caixa para 12 meses sobre o patrimônio líquido aqui de 3,86%. E é isso por hoje. Esse foi o vídeo sobre o TRXF11. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilhe esse canal com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. Eu agradeço pela sua visualização. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!